Olá, tudo bem? Vamos hoje, neste segundo vídeo nosso, dar continuidade aos termos da oração. Hoje vamos trabalhar com você os complementos verbais. No vídeo passado, trabalhamos basicamente o complemento nominal e o adjunto adnominal. E hoje queremos trabalhar os complementos verbais, ou seja, os famosos objetos. Então, está aí, número 1 para você. O que são os complementos verbais? São termos integrantes de um verbo transitivo. Lógico que somente os verbos transitivos é que pedem os complementos verbais, que são os famosos objetos. Então, verbo intransitivo, por exemplo, não vai pedir objeto. Mesmo que um verbo normalmente seja intransitivo, pode ele pedir objeto e transformar-se num verbo transitivo, não é? E verbo transitivo, inclusive, tem esse nome exatamente porque o sentido dele transita para o seu complemento, que é o objeto sobre o qual vamos falar agora com você. Então, está aí certinho para você que os complementos verbais são dois. O objeto direto, bem claro, aquele que se liga ao verbo sem preposição, por isso que o nome dele é direto, ele está diretamente vinculado ao verbo, ao passo que o objeto indireto é ligado ao verbo por meio de preposição, por preposição. Então, vejamos alguns exemplos para recordarmos. É um assunto que você já viu bastante em sua vida, mas com certeza neste nosso encontro aqui você vai ter uma série de informações que você desconhece. Eu tenho certeza disso. Então, por isso, peço a sua paciência para acompanhar o nosso trabalho até o final. Você vai descobrir muita coisa que até então você nunca viu. Alguns exemplos para lembrarmos os objetos. O primeiro, pretendo viajar e descansar em minhas férias. Está aí esse termo destacado aí, viajar e descansar, são dois infinitivos verbais que assumiram o valor de substantivo. Você, quando fala isso aí, seria como, em outras palavras, dissesse o quê? Pretendo uma boa viagem e um bom descanso em minhas férias. Viagem, descanso. Então, viajar, descansar. Os dois infinitivos assumem valores de nomes, valores nominais, por isso que representam um objeto direto do verbo pretender. Ou seja, se você pretende alguma coisa. Aliás, para se trabalhar com os objetos, é sempre bom você perguntar para o verbo. Por exemplo, eu pretendo o quê? Veja que a pergunta que você faz já deixa claro que não há preposição, a pergunta é o quê? Por isso que viajar e descansar é um objeto direto. Ou seja, isso complementa o sentido do verbo pretender sem intermédio de preposição. O segundo exemplo, por muito tempo vivi bons momentos na empresa em que trabalhei. Veja aí o que acabei de dizer agora mesmo. O verbo viver costuma ser um verbo intransitivo. Mas aí você não está apenas vivendo, aí você está vivendo bons momentos. Então, ele que, via de regra, é um verbo intransitivo, aí se tornou um transitivo direto. Por quê? Porque esse termo bons momentos completa o sentido do verbo viver na forma vivi, e se liga sem preposição. Então, verbo transitivo direto, não é isso? Igual o primeiro exemplo. O terceiro exemplo, não assiste ao homem o direito de julgar o próximo. Quem seria, por exemplo, o sujeito desse assiste? Veja que não é homem, né? Aliás, homem está introduzido aí por preposição. Sujeito introduzido por preposição você não vai ter. Mas pergunta aí para o verbo, que é que assiste?
o direito de julgar o próximo. Isso aí é que é o sujeito do verbo assistir. Na ordem direta, facilitaria o entendimento de que o sujeito está aí depois, né, na ordem inversa. A ordem direta seria como? O direito de julgar o próximo não assiste ao homem. Então ele, o direito, não assiste ao homem. E o direito de julgar o próximo não assiste, olha a pergunta que você faz agora, não assiste a quem? Olha aí a preposição a na pergunta. Por isso a resposta a essa pergunta é o termo ao homem, que completa o sentido do verbo assistir, por intermédio da preposição a, aí no caso combinada com o artigo o, né? Mas aí você tem a preposição a. Por isso ao homem é um objeto indireto. E aquele termo, o próximo, que está destacado aí para você, completa o sentido do verbo julgar e se liga sem preposição. Então, o próximo é um objeto direto do verbo julgar. Então, aí você tem um objeto indireto na primeira oração, para o primeiro verbo, e um objeto direto para o segundo verbo, que é o julgar, não é isso? O outro exemplo, dizem que nunca se esquece do primeiro amor. Olha, dizem que não. Olha a pergunta que você. Inclusive, esse dizem, né? É um verbo na terceira pessoa do plural, apenas para mostrar a ação do verbo dizer, mas veja que esta ação não é atribuída especificamente a ninguém. É um verbo na terceira pessoa do plural com ideia vaga, sem referência. Isso é um tipo de sujeito indeterminado. Aliás, existem duas maneiras de você indeterminar o sujeito. Ou usar verbo na terceira pessoa do plural sem referência, que é esse caso aí, o dizem, ou usar o índice de indeterminação, do qual já falamos em vídeo passado com você, não é? Então dizem que nunca se esquece, olha, nunca se esquece de quê? Aí é quem se esquece de. Então esse termo do primeiro amor completa o sentido do verbo esquecer e se liga a ele por meio da preposição de, aí na forma do, contraída com o artigo o, né? Então o verbo esquecer é um verbo transitivo indireto. E o verbo dizer tem como objeto a segunda oração todinha. Essa oração, que nunca se esquece do primeiro amor, completa o sentido do verbo dizer na forma dizem e se liga ao verbo sem preposição. Então, essa oração é um objeto direto do verbo dizer, por isso que esse que daí é a famosa conjunção integrante. E essa oração daí, essa segunda oração, introduzida pelo que, se você for classificá-la, seria subordinada, substantiva, objetiva direta, não é isso? Então, o verbo dizer é um verbo transitivo direto, e seu objeto direto é a segunda oração, e o verbo esquecer aí tem como objeto indireto do primeiro amor. E o outro exemplo aí, finalizando essa sequência que estamos abordando aí com você. A um grande amor nunca se lhe nega carinho. Primeiro, veja, nunca se lhe nega. Você tem uma próclise dupla do pronome ato no se e do pronome ato no lhe. E essa próclise aconteceu por causa da palavra negativa nunca, né? Então é ela que atrai para antes do verbo. Aliás, palavras negativas, daqui a pouco vamos abordar, é um dos fortes fatores que provocam próclise. Sempre com palavras negativas você usa a próclise, ou seja, o pronome ato no antes do verbo, né? Agora, esse duplo pronome que aparece aí, cada um tem uma função. Quando você fala a um grande amor nunca se lhe nega carinho, o se é um elemento indeterminador do sujeito. Você fala que qualquer pessoa nunca nega carinho a um grande amor. Então é um índice de indeterminação, ao passo que o lhe já é um objeto indireto. Nunca se nega carinho a quem? É negar o quê? Carinho. Carinho é objeto direto.
Agora, nunca negar carinho a quem? A um grande amor que você representou aí pelo lhe. Só que aí tem um detalhe que quero comentar com você. Esse lhe repete a ideia de há um grande amor. Porque aí fica claro para você que nunca se nega carinho a um grande amor. Então, esse há um grande amor é um objeto indireto normal para o verbo negar. E o lhe repete esse objeto. Então, o lhe é o famoso objeto indireto pleonástico. Aliás, tanto o objeto direto como o indireto podem assumir aspecto pleonástico. Vamos falar daqui a pouquinho com você aí com o objeto direto pleonástico. Ele é um dos itens que vamos abordar. Então, está aí, né? O se é um índice de indeterminação do sujeito. Há um grande amor é o objeto indireto normal e como lhe é uma repetição de ideia, ele é um objeto indireto pleonástico. Então, esse objeto que repete o outro normal é sempre um objeto pleonástico, seja ele direto, seja ele indireto. No caso aí, o lhe é um objeto indireto pleonástico. E agora vamos começar aí nessa próxima sequência com curiosidades sobre o objeto direto. Aliás, até basicamente ao final do nosso encontro de hoje, eu vou abordar aspectos envolvendo o objeto direto. É o predomínio desse nosso encontro e você vai entender o motivo. Veja aí, a primeira curiosidade é o objeto direto interno. Saberia você o que é um objeto direto interno? Está aí para você o conceito. É aquele objeto que tem a mesma etimologia, ou seja, o mesmo radical do verbo, ou que pertence à mesma semântica dele. Esse dele quer dizer do verbo. Então está aí para você. É aquele objeto que tem esse nome de interno porque ele já está implícito no próprio verbo, ou dentro do mesmo radical, ou dentro da mesma ideia que seria a semântica. Então, veja comigo aí, olha, o primeiro exemplo. E quem não gosta de viver uma vida digna? Olha, viver uma vida. Se eu parasse apenas no verbo viver, seria ele um verbo intransitivo. Seria você falar, e quem não gosta de viver? Viver, apenas viver. Mas aí não é apenas viver, é viver alguma coisa, uma vida digna. E veja que esse objeto direto aí claramente tem o mesmo radical do verbo viver. Ó. Viver, vida. Então tem a mesma etimologia. Então isso é que é um objeto interno. Olha o próximo exemplo. Da Vinci, ou seja, Leonardo da Vinci, pintou vários quadros exóticos. Olha, quando você fala Da Vinci pintou, ele pintou o que ele pintou? Então, vários quadros exóticos. O núcleo desse objeto direto é a palavra quadros. E veja que ele não tem o mesmo radical do verbo pintar, mas pertence à mesma semântica. Pintar quadro, quer dizer, o quadro é sempre uma pintura, não é isso? Então, não tem o mesmo radical como o exemplo anterior, mas tem a mesma semântica. Então, isso é que é o objeto interno. Aquele que está contido, que repete mais precisamente o mesmo radical do verbo, ou seja, a mesma etimologia, ou que mantenha a mesma semântica do verbo, que é o caso aí de pintar um quadro. Está bem? Então, é a primeira curiosidade de objeto direto. A segunda curiosidade é o famoso objeto direto preposicionado. Por que é diferente? Porque objeto direto, você acabou de ver que ele se liga sempre ao verbo sem preposição. Quem pede preposição é o indireto, mas acontece o objeto direto preposicionado. E quais são esses casos? Vamos ver aí com você. Na letra A e na letra B em especial. A letra A para evitar ambiguidade. Por exemplo, você pega essa primeira frase que aparece aí, ó. Bruto
a César assassinou. Veja, se eu não tivesse essa preposição a no objeto direto preposicionado a César, você falaria como? Bruto César assassinou. Olha, se você não conhece, por exemplo, a história, né, de que Brutus em latim seria Brutus, né, com o S, foi o filho do imperador César que assassinou o César. Então você conhece isso da história. Mas se você não conhecesse a história e eu escrevesse Bruto César assassinou, você não saberia se é o César que assassinou o Bruto ou se é o Bruto que assassinou o César. Então daria uma ambiguidade, seria uma frase ambígua. E você colocando essa preposição, você elimina essa ambiguidade. Por quê? Porque você impossibilita César exercer a função de sujeito, uma vez que o sujeito não pode ser introduzido por preposição. Está bem? Então ficou tranquilo. Se fosse o contrário, se fosse o César que tivesse assassinado Bruto, seria você falar como? Bruto César assassinou. Aí o Bruto é que seria assassinado. Então, esse objeto está aí, é César, até para manter a verdade histórica, porque foi César que foi assassinado pelo filho dele, que é o Bruto, filho adotivo, né? Então está aí para evitar a ambiguidade, esse objeto direto. Por quê? Porque o verbo assassinar é transitivo direto. Quem assassina, assassina alguém. Não é isso? Mas aí, para evitar duplicidade de ideia, você usou a preposição a, dando um objeto direto preposicionado, como você vai ter também no próximo exemplo. Olha só o que está escrito para você aí no segundo exemplo. Ao chacareiro, a onça matou. Veja, se eu colocasse o chacareiro, a onça matou, você não saberia quem matou quem. Mas no caso, inclusive, recente, né, essa frase até é inspirada num caso recente de uma onça que matou o chacareiro, não é isso? Então você põe a preposição para não pensar que foi o chacareiro que matou a onça. Então esse ao chacareiro é um objeto direto preposicionado, uma vez que o verbo matar é um verbo transitivo direto. Quem mata, mata alguém, mata algum animal, mata alguma coisa, né? Mas é um verbo transitivo direto. E se fosse o contrário, se fosse o chacareiro que tivesse matado a onça, aí você diria como o chacareiro, a onça, aí seria um A com crase. A onça matou. Aí a onça seria objeto direto preposicionado, e a crase mostra a presença da preposição. Para o chacareiro, que é masculino, ficou ao. Se a onça que tivesse morrido, seria o A com crase, e o chacareiro passaria a ser o sujeito. Mas como está aí, chacareiro é um objeto direto preposicionado para evitar ambiguidade. E o segundo caso de objeto direto preposicionado está para você na letra B, quando ele é representado por pronomes pessoais oblíquos tônicos. Nós temos os pronomes pessoais oblíquos átonos, que são os que dão próclise, mesóclise e ênclise. Ou seja, são pronomes que ficam na dependência do verbo, da pronúncia do verbo. Mas os pronomes pessoais oblíquos tônicos, como mim, veja só, o ti com ti, que você tem o t com te, que é pronome átono. Aí é ti com ti. Então, o mim, o ti, o si, ele, ela, eles, elas, nós, vós. Quando esses pronomes funcionam como objetos, eles são pronomes pessoais oblíquos tônicos e exigem preposição obrigatória. Então, se eles representarem objeto direto, vai ter que ser um objeto direto preposicionado. Está bem? Porque eles são pronomes tônicos. Aí você poderia me falar, mas o ele, ela, eles, elas, nós, vós não são pronomes pessoais do caso reto? São quando funcionarem como sujeitos.
se eles funcionarem como objeto, passam a ser pronomes pessoais oblíquos tônicos e vão pedir preposição obrigatória. Como aí nesses exemplos que vamos mostrar. Veja estes dois exemplos. Meu filho viu a mim e veio correndo. Olha, meu filho viu a mim. Veja, aí o objeto é o mim. Como ele é tônico, pediu a preposição a. Você não vai falar, meu filho viu mim. Então vai ser um objeto direto preposicionado. Poderia você usar o pronome ato no me? Poderia. O me não teria problema, ele não pede preposição. Aí seria, meu filho me viu e veio correndo. Mas o interessante é você saber que como aí o objeto foi representado por pronome tônico, que no caso é o mim, a preposição tornou-se obrigatória, a mim. Está bem? Poderia ser me viu, seria um pronome ato, né? E não teria preposição, seria um objeto direto normal. Tá bem? Olha o outro exemplo. Que bom terem escolhido a nós como orientadores dos funcionários da empresa. Olha, terem escolhido, isso aí é uma forma composta, mas quem manda aí é o verbo escolher, e quem escolhe, escolhe alguém, escolhe alguma coisa. Então o verbo escolher é um verbo transitivo direto. Só que o objeto aí foi representado pelo nós, que nesse caso não é pronome pessoal do caso reto, porque ele funciona como complemento do verbo. Então ele é um pronome pessoal oblíquo tônico e exigiu essa preposição a, que está aí antes dele, ó. A nós. Isso é um objeto direto preposicionado por ser representado por um pronome tônico, que no caso é o vós. Por favor, não pense que é pronome pessoal do caso reto. Pronome pessoal do caso reto é quando o nós, por exemplo, funciona como sujeito. Aí é complemento, então é pronome pessoal oblíquo tônico. Então você viu aí dois casos do objeto direto preposicionado. Agora vamos ver esse próximo, é o objeto direto pleonástico. Já acabamos de falar para você logo acima que o objeto pleonástico, seja ele direto, seja ele indireto, é aquele que repete o objeto que vem normalmente antes. Você vai perceber que, aliás, pleonasmo é essa figura de estilo que indica repetição, não é isso? É uma redundância, isso é que é o pleonasmo. Então, o objeto pleonástico indica pleonasmo, repetição de ideia. Aí você tem, por exemplo, é importante você se considerar a si mesmo como seu melhor amigo. Olha, é importante você considerar quem? A si. Só que o si, que aí aparece antes, já é o objeto direto. Se eu não tivesse esse a si mesmo, você diria, é importante você se considerar como seu melhor amigo. Você considerar quem? Você mesmo, que é o si. Então, o si é um pronome átono que funciona como objeto direto normal. Só que o a si mesmo repete esse objeto direto. Então, o a si mesmo é um objeto direto pleonástico, inclusive preposicionado. Ele é, ao mesmo tempo, um objeto pleonástico porque repete o se e é um pronome, um objeto preposicionado porque o si com si é um pronome pessoal oblíquo tônico. Então, ele acumula as duas coisas. Ele é um objeto direto preposicionado e é um objeto direto pleonástico. Está bem? O outro exemplo. Os livros, comprei-os ontem. Olha, quem comprou? Eu. Eu comprei o que eu comprei? Os livros. Os livros é o objeto direto normal. E esse os repete os livros. Então seria como se você falasse os livros, comprei os livros ontem. Então o os é uma repetição do objeto normal. Então o os é um objeto direto pleonástico e os livros é um objeto direto normal, não é isso? E o outro exemplo, encerrando o objeto pleonástico, às vezes eu me firo a mim com ideias vazias. Às vezes eu me firo a mim. Veja que esse a mim repete o me.
Às vezes eu firo quem? Eu firo eu mesmo, que é o me. Então, o me é um objeto direto normal. E o a mim mesmo é um objeto direto pleonástico, também preposicionado como aquele que falamos agora mesmo, anteriormente. Por quê? Porque o mim é um pronome pessoal oblíquo tônico. Então, além de repetir a ideia e por isso ser um objeto pleonástico, ele é também preposicionado por ser um pronome tônico. Combinado? Então, bastante tranquilo isso aí para você entender o objeto pleonástico, muito interessante, muito usado por autores clássicos, né? Os objetos pleonásticos, né? Os autores clássicos adoram isso aí. E quando se tem agora essa próxima sequência, o objeto direto representado por pronomes átonos em próclise, mesóclise e ênclise. Então, lembrando que os pronomes átonos, aliás, vamos trabalhar com esse assunto agora até o final deste nosso encontro, dada a importância, porque vou falar não só sobre o objeto em si, mas vou falar também sobre os fatores de colocação pronominal, próclise, mesóclise, ênclise. Eu vou abordar tudo agora, porque é um momento certinho para se falar isso. Então, com esses pronomes pessoais, oblíquos, átonos, é que você tem próclise, mesóclise e ênclise. Lembrando que próclise é quando o pronome átono vem antes do verbo, mesóclise no meio e ênclise após. Então, se aparecem funcionando como objeto esses átonos me, te, se, nos e vos, sejam eles em próclise, sejam eles em mesóclise, sejam eles em ênclise, eles não mudam, são os mesmos pronomes, como aí está escrito, eles não sofrem alterações, eles são sempre os mesmos. Por isso que eu dou 3 exemplos aí para você perceber. O primeiro, meu filho me viu e veio correndo. Olha, essa frase até apareceu lá em cima, né, com um objeto pleonástico lá em cima, representado também por pronome tônico. Eu acabei de comentar. Mas está aí, meu filho viu quem que o meu filho viu? Viu eu, que é o me. Então, esse me é um objeto direto. Está bem? Então, dando aí, no caso, uma próclise. E esse filho, meu filho, né, o núcleo do sujeito é um substantivo, aí a próclise e a ênclise, nesse caso, ficam facultativas. Você poderia também falar, meu filho viu-me e veio correndo. Então aí tanto faz, né? O substantivo atualmente é um fator facultativo de próclise ou ênclise ou mesóclise, se o verbo estiver no futuro, né? Que você vai ver daqui a pouco. Aí, mas como isso a preferência nossa é sempre próclise. Aliás, tanto ênclise como mesóclise, eu vou até falar aí numa observação para você, ênclise e mesóclise dependem de não existirem os fatores que provocam a próclise. Então, a preferência de colocação pronominal é a próclise. Está bem? Então, aí, a preferência é meu filho me viu e veio correndo. O outro exemplo, ver-te-ei hoje mais tarde, aí você tem o caso de mesóclise. Mesóclise você tem que lembrar. Só acontece com o verbo no futuro do presente, que é o caso desse verei, que está aí, né, na forma ver-te-ei, né, o ti separou, mas está aí o verei. É futuro do presente. Ou então quando o verbo vem no futuro do pretérito, que é o que tem a desinência seria, eu faria, seria, compraria, veria, né? Então o verbo com ria é o futuro do pretérito e com ele pode ocorrer a mesóclise desde que não exista fator de próclise. Como aí o verbo está iniciando a oração, a mesóclise inclusive é obrigatória. Óbvio que coloquialmente a gente fala como? Te vejo hoje mais tarde? Inicia-se a frase com o pronome átono. Nem verei, a pessoa diz, porque verei, né, é sofisticado. A pessoa fala te vejo hoje mais tarde, inicia a frase com o pronome átono. Isso é coloquial. A norma clássica
não permite iniciar frase com pronomes átonos, tá bem? Então aí você tem o verbo no futuro do presente, iniciando a frase, por isso a mesóclise é obrigatória. Olha o próximo exemplo. Espero ver-te hoje mais tarde. Aí você tem espero ver. O ver é um infinitivo. E infinitivo é um dos fatores de ênclise. Por isso que você usou aí o ti depois. Ó. Então esses pronomes, o me, o te, o se, o nos e o vos, pronomes átonos, podem aparecer em próclise, mesóclise ou ênclise, desde que não haja fator de próclise, porque senão a próclise seria obrigatória. Aí não existe fator de próclise. Aliás, você tem um fator de ênclise, que é o verbo no infinitivo, é um dos fatores de ênclise. Por isso que você falou, espero ver-te hoje mais tarde. Coloquialmente seria como espero te ver, né? Hoje mais tarde. Aceita-se isso hoje em dia, sim, claro, aceita-se, não é tido como errado, não. Está bem? E o outro exemplo, o policial nos alertou sobre os perigos da estrada. Então aí você tem um outro caso de próclise, né? O policial com um substantivo, como foi aquele lá, meu filho me viu, né? Que eu acabei de comentar. O substantivo antes do verbo é sempre hoje um fator facultativo de próclise. Mas como a próclise é a forma preferida, está aí, o policial nos alertou, o pronome átono nos, né, em próclise. Então, esses pronomes, como você acabou de ver, podem aparecer em próclise, mesóclise ou em ênclise, dependendo de cada situação que você tiver. Agora, vem esses pronomes aí que são meio curiosos. Esses pronomes, o, a, os, as, que podem transformar-se em lo, lá, los, las, no, na, nos, nas. Mas como é que acontece isso? Quando é que a gente trabalha esses grupos? Aí eu peço mais atenção da sua parte, porque há muita coisa que você vai ver agora. Muita coisa. Em próclise, por exemplo, qual desses três grupos você usa ou você usa indiferentemente em próclise? Não. E lembrando com você, esses grupos, ou a, os, as, lo, lá, los, las, no, na, nos, nas, representando o objeto, sempre é objeto direto. Está bem? Sempre objeto direto. Eles não vão ser objetos indiretos. Então, quando se tem próclise com esses três grupos, você vai trabalhar indiferentemente? Não. Você vai trabalhar só com o primeiro grupo. Então está aí, olha. O primeiro grupo, o, a, os, as, está aí para você. Em próclise, só se usa esse grupo. Você não vai usar nem o segundo grupo, nem o terceiro grupo. Lo, lá, los, las, nem no, na, nos, las. Em próclise, o objeto direto com esses grupos aí só permite o emprego do primeiro. O, a, os, as. Por exemplo, você vai ver, o raio partiu a árvore ao meio e a queimou vorazmente. Olha, o raio partiu, o que que o raio partiu? Partiu a árvore, né? Essa árvore é um objeto direto, está bem? Do verbo partir. E a queimou, aí você tem o objeto direto a, representando o antecedente dele, que é a árvore, porém não é na mesma oração, por isso não é um objeto pleonástico, porque o pleonasmo, o objeto pleonástico acontece sempre dentro da mesma oração. Aí o a representa o objeto direto antecedente, que é a árvore, mas está na segunda oração. Então isso é para evitar repetição desnecessária. Porque senão você teria que repetir a árvore aí, ó. E não é na mesma oração, por isso não é pleonasmo, é uma substituição de caráter anafórico, ou seja, de retomada de um antecedente que está em outra oração. Mas está aí, você aí, por exemplo, não poderia jamais dizer
o raio partiu a árvore ao meio e lá queimou, aí viraria espanhol, né? Ou na queimou, não tem nem como. Então, em próclise, trabalha-se sempre com o primeiro grupo ou os as representando o objeto direto. E em mesóclise, aí você só emprega o segundo grupo. Aí está escrito para você, só se usa o grupo lo, lá, los, las. E lembrando, a mesóclise está aí bem claro para você, já falei. Sempre trabalha com o verbo no futuro do presente ou no futuro do pretérito. Você não tem mesóclise com outro tempo verbal, com outra forma verbal. E desde que não haja fator de próclise. Então aí, por exemplo, olha, você tem vê-los-ei hoje na festa junina. Olha, verei vocês, né? Vê-los-ei. Está aí, esse los é objeto direto e o verbo é verei. Só que aí, como está em mesóclise, você corta o R do verei e troca o objeto aí direto por lo, lá, los, las. Você vai ver daqui a pouco que em ênclise acontece também isso, né? O verbo quando termina com R, S ou Z, desses três grupos você corta o R, S ou Z e sempre trabalha com lo, lá, los, las. Está bem? Então sempre que se corta, e aí você cortou o R de verei. Tanto é que aí está verei, né? O R foi cortado, por isso que é los. Vê-los-ei hoje na festa junina. E olha aí uma curiosidade, o acento circunflexo no V. Por que esse acento? Porque com a retirada do R de verei, para ser a forma los que você tem, passou a ser V, um monossílabo tônico terminado em E. Por isso que o acento é obrigatório. Está bem? Por favor, não vá engolir esse acento não. Tem que existir esse acento, porque aí é vê-los. É V, V-E, acento circunflexo. Olha o próximo exemplo. Falaríamos testemunha do caso em questão se ela tivesse mais convicção do que diz. Quer dizer, nós faríamos com que ela fosse, né, testemunha, nós faríamos ela como testemunha, aí numa forma muito clássica, falaríamos com o verbo no exatamente em quê? Futuro do presente ou futuro do pretérito? Aí é o ria, né? Faríamos ela. Aí você cortou o R de faríamos, mas isso é futuro do pretérito. Está bem? E por isso que você colocou lá, porque sempre que se corta o R, S ou Z, emprega-se lo, lá, los ou las. E a curiosidade, você tem aí dois acentos. Você tem o acento de fá, de fala, e tem o acento do faríamos. São dois acentos agudos. Aí você vai falar, meu Deus, mas eu nunca vi falar em dois acentos em português. Pois é. Aliás, uma vez um aluno chegou muito encabulado, que estava estudando francês, e falou para mim, o professor, interessante, em francês tem palavra com dois acentos, né? Falei, meu filho, você sabia que na sua língua também existe? Ele falou, como? Dois acentos? Eu peguei e mostrei para ele o caso de mesóclise, em que comumente aparecem dois acentos, como aí. Então, antes de você se empolgar com as curiosidades de outra língua, meu Deus, como já vi isso na minha vida, empolgue-se com o que a sua língua tem. Mas para isso você tem que conhecer a sua língua, senão você vai encabular-se com o alheio, com o longe, com o distante, sem saber, sem conhecer aquilo que está debaixo do seu nariz, que é a sua própria língua. Aí dois acentos, ó. O acento de fá e o acento de faríamos. Está bem? Então, quando é mesmo que acontece a mesóclise? Quando o verbo está no futuro do presente, que é o primeiro exemplo, ou no futuro do pretérito, que é o segundo exemplo. E desde que não haja fator de próclise. Como nos dois exemplos que acabamos de abordar, os verbos estão iniciando as orações, não há fator de próclise. Portanto, a mesóclise é obrigatória em português. Agora, então você viu o grupo da próclise, viu o grupo aí da mesóclise e agora em ênclise. Interessante.
Em ênclise, você vai poder usar o primeiro grupo, o segundo grupo ou o terceiro grupo, dependendo de como o verbo aparece. Olha aí, por exemplo, em ênclise, né? Em ênclise. Então, em ênclise, usa-se o, a, os, as para verbos terminados em som oral. Então, estamos falando em ênclise, quando o pronome átono vem após o verbo. Então, para que esse primeiro grupo apareça em ênclise, o verbo tem que ser terminado, encerrado, né? A última parte dele tem que ser com som oral. Esse som pode ser ditongo ou pode ser apenas uma vogal. Por exemplo, mais tarde, vírgula, olha aí, encontro-a no cinema, ok? Então esse verbo aí, encontro, termina com o. O O é uma vogal oral. Quem é que provoca som nasal em verbo ao final? M ou tio. Aí você não tem nem M nem tio, então pronto, é som oral. Você emprega, no caso, o pronome átono representado aí exatamente pelo A, encontro-a, no cinema. Você não vai falar encontro-lá, nem encontro-na, é encontro-a. Meus amigos me cumprimentaram e se calaram. Achei-os apreensivos com algo não dito. Olha, meus amigos me cumprimentaram. Olha o me, né? O me que você acabou de ver. É um objeto direto, porque quem cumprimenta, cumprimenta alguém. Meus amigos cumprimentaram quem? Cumprimentaram eu, né? Que é o me. Então, o me é objeto direto. E se calaram. Eles calaram quem? Calaram eles mesmos, que é o se. Então, esse me é objeto direto do primeiro verbo e o se é objeto direto do segundo verbo. O primeiro verbo é o cumprimentar, o segundo verbo é o calar. Agora, achei-os apreensivos. Você não vai, aí você está iniciando o segundo período, né? Você não vai falar os achei. Aí é achei-os. E por que essa ênclise com o os? Exatamente porque o verbo não termina com som nasal, nem com M, nem com tio. Ele termina com ditongo oral. Então, ditongo oral, esse ei, vogal oral, o do verbo de cima, encontro-a, né? Então, se o verbo termina com som oral, ditongo ou vogal, você trabalha com o grupo o, a, os, as. Não é isso? Agora, veja esse próximo grupo que vem. Quando é que você, em ênclise, vai trabalhar com o grupo lo, lá, los, las? Para verbos terminados em RS ou Z. E aí vamos lembrar, eu até já falei isso agora mesmo, aqui mesmo, né? Eu falei para você que nesse caso você vai cortar o R, S ou Z e trabalhar com lo, lá, los e las. Por isso que na mesóclise você trabalha também com esse grupo. Por quê? Porque na mesóclise é comum, então, você cortar o R do futuro do presente ou do futuro do pretérito. Você corta o R, por isso que você trabalha com lo, lá, los e las na mesóclise. Está bem? E aí, por exemplo, ó, quando você tem o grupo, então, não esqueça que esse R, S e Z você vai cortar. Por exemplo, essa primeira frase, ó, prometo fazê-la feliz em todos os momentos. Aí seria, prometo fazer você, né? O cara falando para a noiva dele, que vai ser mulher, essa é a típica frase que se fala em frente ao altar, ali na hora do casamento, né? Aquelas promessas feitas, aquelas jurações ali todas, né? Então, prometo fazer. Aí você, o verbo aí é fazer, é infinitivo. Você cortou o R e transformou em lá. Prometo fazer lá. Se eu quiser falar coloquialmente, eu deixaria o R e prometo fazer, só que eu diria você, prometo fazer você. Mas na forma clássica, você corta o R e transforma o você em lá. E esse próximo exemplo é um diálogo. Por que você fez isso? Essa pergunta, esse diálogo aí, aconteceu com o Jânio Quadros, quando ele era presidente do Brasil
e se mandou da presidência. Isso, né, lá na década de 60, né? O Jânio Quadros não quis ser presidente. Aí o pessoal perguntou para ele, mas por que o senhor fez isso? Ele respondeu apenas assim, filo, quilo. Olha que curiosa essa resposta do Jânio Quadros. Filo, quilo. Jânio Quadros, não sei se você sabe, mas era um cara que tinha uma cultura clássica muito grande, tanto na área literária como na área de língua portuguesa. Ele tinha um grande domínio, ele era bastante culto, né? Quando, inclusive, ele foi prefeito de São Paulo, ele gostava de responder às coisas que questionavam com ele em forma de versos. Ele era bastante culto. Então ele respondeu apenas isso. Alguém perguntou, por que o senhor não quis mais ser presidente? Por que o senhor fez isso? Ele respondeu, filo, ou seja, fiz isso porque quis fazer isso. Só que aí você nota, o primeiro é fiz, o segundo é quis. Você cortou o Z de fiz e colocou filo. E cortou o S de quis, ficou quilo. Filo, quilo. Olha que maluquice, que resposta. Isso aí, se você falar isso para alguém que não tem a mínima noção de língua portuguesa, vai pensar que você é um maluco, beleza, não é isso? Vai pensar que você é muito doido. Olha o próximo exemplo. Compus esta canção em poucos minutos. Compula, confesso, em momento de muita inspiração. Em momento de muita inspiração. Isso aí é o final. Então, nota. Compus, o que eu compus? Esta canção. Esta canção é um objeto direto. E o verbo repete lá. Compus essa canção para reforçar a ideia, né? Só que para não repetir a canção, você substituiu pelo lá. Então, esse lá repete a canção. Lembrando que não é um objeto pleonástico, porque não está na mesma oração. O objeto pleonástico tem que pertencer à mesma oração. Então aí, quando você fala compula, seria o compus ela. Só que para se empregar o pronome átono, que é a forma clássica, você corta o S de compus e substitui o objeto direto, que é a canção, esta canção, pelo lá, compula. Compus ela, compula, né? Então, a forma necessariamente clássica. Mas você pode também trabalhar o grupo no, na, nos e nas. Então, perceba que em ênclise você trabalha os três grupos. Está bem? Em próclise, só o primeiro grupo. Em mesóclise, só o segundo grupo. E em ênclise, você trabalha os três grupos. Combinado? Então, veja só. Esse grupo no, na, nos, nas, você vai usar para verbos terminados em quê? Em M ou til, ou seja, som nasal. Quer dizer, se o verbo não tem M no final nem til, o som é oral. E se o verbo tem M ou til, é som nasal. E aí você vai trabalhar com esse grupo no, na, nos e nas. Olhe, por exemplo, fizeram no ou fizeram na. Aí pode ser um homem ou uma mulher, né? Feliz antes de a verdade chegar. Então, por exemplo, fizeram no feliz antes de a verdade chegar. Olha, antes de a verdade, não é da verdade chegar, não. Verdade é o sujeito do verbo chegar, por isso você não mistura com preposição. É de a, né? Muita gente fala aí, é hora de eu ir embora. É hora de eu ir. Não, é hora de eu ir embora. Aliás, quem fala é hora de eu ir, quando for nós, você vai dizer como? É hora de irmos. É hora de eu ir, de irmos. Não, para com isso. É hora de eu ir. E aí está para você de a verdade chegar. Não é isso? Porque você usou o no, ou o na, se fosse uma mulher. Porque o verbo terminou com M. M é som nasal. Então você não vai falar fizeram o, nem fizeram lo. É fizeram no. O verbo terminou com M. M é som nasal. Olha o outro exemplo. Os policiais encontraram os bandidos e prenderam-nos em flagrante.
prenderam os bandidos, né? Então o verbo aí termina com M. E aí você então empregou nos para substituir o antecedente bandidos. Lembrando que isso aí é um pronome anafórico, não é pleonástico, porque o objeto pleonástico, repito, tem que estar dentro da mesma oração, e aí são orações distintas. Veja o próximo exemplo. Põe o copo sobre a mesa. Uma frase simples, com o objeto direto, o copo, para o verbo pôr, na forma põe. Veja que esse verbo termina aí ele tem ditongo nasal, por causa do til. Esse on aí é um ditongo nasal. Então, quando termina o verbo com M ou com til, que é esse caso, o objeto direto em ênclise é enquadrado exatamente nesse grupo que você está vendo. No, na, nos, nas, repito. Aí, por exemplo, se eu quiser substituir esse objeto direto, copo, eu vou fazer de que maneira? Põe-no sobre a mesa. Exatamente isso aí. Põe ele, né? Esse no quer dizer ele. Aliás, eu quero até fazer uma observação, duas observações, por sinal. Quero fazer duas observações para você a seguir. A primeira observação, que aí está para você bem clara, você não pode confundir o nos, plural de no, com nos, plural de me. Aí você fala, meu Deus, mas agora deu um tilt na minha cabeça. Não, bem tranquilo, preste atenção e você vai entender. O nos, plural de no, o nos significa eles, como o no significa ele. Agora, o nos, plural de me, aí o nos significa nós, como o me significa eu. Então, da mesma forma que você tem eles, plural de ele, nos, plural de no, você vai ter o nos, que quer dizer nós, plural de me, que significa eu. É só você prestar atenção. Essas três frases que acabei de mostrar aí para você acima, tiram toda essa dúvida. Você trabalhou com no, com nos, com o no de novo, o nos significando eles e o nos significando ele. Isso nada tem a ver com o nós. Combinado? Então, não confundir nos, plural de no, com nos, plural de me. E a segunda observação é apenas um reforço de algo que já falei para você. Aí está a segunda observação, que a ocorrência de mesóclise ou ênclise só se dá se não houver fator de próclise. Eu deixei bem claro aí para você que nessas três colocações pronominais, a que predomina é sempre a próclise. Mesóclise hoje rarissimamente alguém usa, mas você já aprendeu quando usar. A ênclise às vezes se vê, né? Mas também não muito. O que predomina é a próclise. Mas para você ter domínio absoluto disso, é bom então você lembrar que a mesóclise e a ênclise só ocorrem se não houver fator de próclise. Por isso eu trouxe agora para você os principais fatores de próclise, para você guardar bem isso e não errar nem a próclise, nem a ênclise, nem a mesóclise. Quais são os fatores que provocam a próclise? Palavras, está aí para você tudo, ó. Palavras negativas, como não, nunca, jamais. Palavras negativas sempre provocam próclise. Olha o número 2, as conjunções subordinativas. Você já viu comigo aí nos elementos de coesão. Existem dois grupos de conjunções subordinativas. As integrantes
que introduzem as orações subordinadas substantivos e que são o que e o se, acima de tudo. E as conjunções subordinativas adverbiais, que são várias, né? Você viu o tanto de orações subordinadas adverbiais sobre as quais já falamos aí para você. Então, conjunções subordinativas são fatores de próclise. O número 3, pronomes, pronomes relativos, pronomes indefinidos, pronomes interrogativos, pronomes demonstrativos, todos são fatores de próclise. O número 4 aí para você, o quarto fator de próclise que você tem que guardar bem, verbo no gerúndio precedido de preposição em. Você vai ver aí agora os exemplos. E encerrando aí os elementos, os conjuntos que provocam a próclise, você tem aí os advérbios em geral. Mas veja só, advérbios sem pausa, ou seja, sem vírgula após eles, né? Por quê? Porque você sabe que a pausa, a vírgula, ou principalmente a vírgula, que é muito comum, impede a ocorrência natural de próclise. Então, se houver um advérbio, mas após vier uma vírgula, ele perde o poder de atração para a próclise. Então, tem que ser advérbio sem pausa, sem vírgula após ele. Vamos aí a alguns exemplos para você entender bem como funciona isso aí. Olha, o primeiro caso, nunca se viu coisa igual. Aí você tem a próclise do pronome ato no si, que é, por sinal, um pronome apassivador, né? E seria o mesmo que você dizer na voz passiva analítica, seria coisa igual nunca foi vista, né? Então, essa nunca se viu coisa igual é uma voz passiva sintética, indicada pelo si apassivador. Agora, quem provocou essa próclise do pronome ato no si? Exatamente uma palavra negativa, que, por sinal, além de ser uma palavra negativa, é também um advérbio. Aí, então, você tem, né, duas coisas que provocam a próclise. O fato de ser um advérbio e o fato de ser uma palavra negativa, né, esse nunca. O outro exemplo, sinto que me passaram para trás. Aí você tem duas orações nesse período. A primeira é sinto, a segunda é que me passaram para trás. Olha, você vai ver que a próclise desse pronome ato no me é exatamente provocada, essa próclise, por esse que é uma conjunção subordinativa integrante. Uma vez que essa oração, que me passaram para trás, é uma oração subordinada substantiva objetiva direta. Ela é um objeto direto do verbo que constitui a primeira oração, que no caso é sinto. Então, se é uma conjunção subordinativa, é fator de próclise, por isso que é me passaram, né? O me antes do verbo aí dando uma próclise. O outro exemplo, ninguém nos avisou que não haveria aula. Aí quem provocou a próclise, o ninguém, que, né, acumula em si dois fatores. É uma palavra negativa e é um pronome indefinido. Então, próclise você nem discute. Combinado? Então, você tem que ficar bastante atento para os fatores de próclise e lembrar que na ausência deles é que podem acontecer mesóclise e ênclise. Mais um exemplo aí, com o verbo no gerúndio aí, precedido da preposição em. Veja aí, ó, em se tratando de saúde, você precisa redobrar seus cuidados. Então está aí, quem provocou essa próclise? O verbo no gerúndio precedido da preposição em. Então você não vai escrever nem falar em tratando-se, em se tratando. E olha o outro exemplo. Aqui se consegue ainda viver em paz. Que bom, sinto ser privilegiado pela sorte. Quem provocou a próclise do pronome ato no si? O advérbio aqui, que é um advérbio de lugar.
Veja que ele não tem vírgula. Por isso, é fator obrigatório de próclise. Se você falasse, e inclusive a vírgula aí é facultativa, porque o advérbio está iniciando a frase, então a vírgula fica facultativa. É ideal que você não use vírgula. Mas se você quiser usar aqui, vírgula, aí não pode ser se consegue. Aí seria aqui, vírgula, consegue ser. Teria que ser uma ênclise, porque o fator de próclise, advérbio com uma pausa imediatamente após, perdeu o seu poder, não é isso? Então, perceba que você acaba de ver neste vídeo meu os complementos verbais, que são os objetos, e as respectivas substituições desses objetos por pronomes pessoais oblíquos átonos, que dão próclise, mesóclise e ênclise. Quer dizer, por extensão, você acabou tendo aí uma visão muito satisfatória de colocação dos pronomes pessoais oblíquos átonos. No próximo vídeo, quando quero encerrar este nosso assunto, eu quero mostrar para você na prática o que é que significa isso, porque de repente a pessoa se vê numa situação, aprende isso aí, mas não sabe para quê. E eu insisto em dizer que só faz sentido você estudar uma coisa se você souber para quê. E eu quero, no próximo vídeo, mostrar de forma bastante prática, por meio de textos, a importância de você conhecer todos esses assuntos sobre os quais tenho falado. Não apenas nesse vídeo, mas em tudo. Aliás, eu sempre mostro em textos a importância de você conhecer as coisas básicas da língua portuguesa. É dentro dos textos, é dentro da sua escrita, é que essas coisas passam a fazer sentido. Não é isso? Um próximo encontro, então, muito agradável, para que possamos entender o grande valor desse assunto em especial que acabei de abordar aí com você. Um abraço, até lá!